podemos lidar de um modo positivo com a realidade, afirmando-a tal como ela é, com todos os problemas que ela nos apresenta. Para pensar essa positivação da vida, o filósofo e psicanalista André Martins recorre ao pensamento de Spinoza, Nietzsche e Winnicott. Donald Woods Winnicott nasceu em 1896 em Plymouth, Inglaterra. Após servir como oficial médico na Primeira Guerra Mundial, Winnicott passou a atender no hospital de sua faculdade de medicina, desenvolvendo a arte de ouvir cuidadosamente seus pacientes. Winnicott identificou nesse período a origem de seu interesse pela psicanálise. Na psicanálise, Winnicott introduziu conceitos importantes, como, por exemplo, o espaço potencial, o objeto transicional, o verdadeiro e o falso self. E o Winnicott ele é um psicanalista que, a princípio, que se saiba, assim, não estudou filosofia, né? Contrariamente a Freud, a Lacan, que eram filósofos, né, além de psicanalistas, ou mesmo antes de serem psicanalistas, né? E, no entanto, as descrições que o Winnicott faz do que ele observa, não só na clínica, como na observação dos bebês, porque ele é um psicanalista que, antes de entrar para a psicanálise, ele foi, que continua sendo pediatra, são descrições extremamente espinosistas. Então, quer dizer, a princípio, sem ter lido Spinoza, quer dizer, o que ele observava de fato na clínica e nos bebês que ele tratava, corresponde muito de perto ao que o Spinoza tinha teorizado no século XVII. O filósofo holandês Spinoza se interessou pelo debate filosófico que envolve a relação entre o corpo e a mente do ser humano. Para ele, a mente seria a ideia do corpo. Segundo a proposição 13 do livro 2 de sua Ética, tudo o que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana deve ser percebido pela mente humana. Em outras palavras, a ideia dessa coisa existirá necessariamente na mente. Se o objeto da ideia que constitui a mente humana é um corpo, nada poderá ocorrer com esse corpo que não seja percebido pela mente. A importância que Spinoza deu ao corpo em seus estudos é uma ideia muito próxima ao conceito de psique-soma de Winnicott, que coloca também o corpo e a mente como partes indissociáveis do ser. Então, vou começar com a definição de Winnicott sobre a psique. Aí ele diz assim: psique significa a elaboração imaginativa de partes, sentimentos e funções somáticas. Isto é, a elaboração imaginativa da vivência física. Para o Spinoza, nós só existimos, quer dizer, no real, ou seja, nós só existimos na experiência. Esse só existir na experiência é uma experiência, portanto, que diz respeito ao que ele vai chamar do atributo extensão. Extensão é uma palavra filosófica e douta para dizer corporeidade, né? Materialidade. Então, só que, ao mesmo tempo, essa materialidade, esse que somos, pensa a si mesmo, tem uma ideia de si. Então, esse conhecimento de si mesmo é o que ele vai chamar de ideia, no sentido, portanto, dinâmico e experiencial, e é nesse sentido que ele vai dizer que a mente é a ideia do corpo. Aí a gente pode até ler o Winnicott como uma definição espinosista, né? É a elaboração, é o conhecimento que a gente tem da nossa experiência no mundo que existe. O Winnicott ele vai dizer, né, que a atividade mental é a atividade que essa unidade psique-soma tem de pensar a si próprio. E que isso acontece, portanto, desde o bebê recém-nascido. O bebê, de alguma maneira, ele já vai pensando a si próprio, intuitivamente, enfim, né, não de uma forma que a gente observa, né, na vida adulta, mas ele já vai pensando a si próprio as experiências que ele tem. E aí o Winnicott vai tentar mostrar que se o ambiente, que para o bebê recém-nascido é sobretudo a mãe, de alguma forma responde às necessidades, responde suficientemente bem. Isso quer dizer que não é nunca uma resposta perfeita, né? Mas responde suficientemente bem às necessidades do bebê. O bebê ele continua não percebendo que existe um eu e um outro. Quer dizer, ele ainda não formou uma noção de si como um eu e, portanto, também não formou uma noção de que o resto do mundo, né, o ambiente, e sobretudo a mãe, é um outro. Bom, e são as falhas graduais da mãe que vão mostrando a ele que existe um eu e um outro. A ideia seria
Se o bebê tem fome e aparece o seio, então ele continua sem perceber que existe um eu e um outro. Se o bebê tem fome e não aparece um seio, ou ao contrário, se o bebê não tem fome e aparece um seio, quer dizer, então na privação ou no excesso, né, é como se ele fosse confrontado ao fato de que o desejo dele, né, ou para usar o termo espinosista, o apetite dele, quer dizer, não está correspondendo ao que acontece, e aí ele começa a perceber que existe um não-eu, gradualmente. Então isso é o que vai fazendo essa noção do eu. Agora, se esse ambiente ele é particularmente precário ou particularmente sufocante, ele vai perceber que existe um eu antes da hora. Vamos botar o antes da hora entre aspas, né? Porque aí o que o Winnicott vai dizer, que tem ressonâncias espinosistas, é que ao invés do gesto espontâneo e, portanto, da atividade, ele vai reagir ao meio ambiente. Então, reagir ao meio ambiente é, de alguma maneira, se defender desse ambiente invasivo, seja por excesso ou por falta, né? Então, é como se o bebê pensasse, né? Quer dizer, a vivência dele é assim, existe um certo e um errado que está fora de mim. Então, assim, eu posso ter fome, né? Porque já não é mais espontâneo. Assim, se ele tem fome, ele pensa assim, bom, será que o seio vai vir ou não? Né? Ou ele não tem fome, o seio vem, assim, bom, será que é para eu me alimentar agora? Então, ele vai tendo um padrão de defesa contra um ambiente que, de alguma forma, vai ser hostil a ele. A mente, no caso de um ambiente hostil, ela vai fazer com que o bebê substitua uma compreensão do que está acontecendo por uma explicação que justifique as falhas ambientais mais graves. Num desenvolvimento suficientemente bom, né, a atividade mental ela serve para compensar as falhas ambientais do mesmo jeito. Só que essas falhas ambientais sendo poucas, a compreensão do que está acontecendo pode aceitar o que está acontecendo, pode aceitar a realidade, porque assim, ele passa a ter um sentimento de continuidade da existência e quando há alguma falha ambiental, ele, bom, estou entendendo, quer dizer, recém-nascido não com essas palavras, mas para a gente entender a ideia, não dá para minha mãe vir sempre aqui e tudo, quer dizer, então as falhas assim, ele vai compreendendo que ele não é onipotente. Se as falhas são muito grandes, essa mesma atividade mental que estava servindo para a saúde e servindo para essa compreensão do que está acontecendo, vai servir para ele criar uma ficção, né, para o imaginário dele compensar de uma maneira negativa, digamos, né, essas falhas. Então ele vai se sentir obrigado, para suportar faltas mais graves, a inventar explicações. Então, aí o Winnicott ele vai dizer, né, quer dizer, que quando isso acontece, o funcionamento mental se torna algo em si mesmo. Ou seja, ao invés da mente ser utilizada, da mente então, ou seja, da função mental, né, não é a mente localizada como uma entidade, ao invés da função mental tentar entender o que se passa, ela vai tentar inventar uma explicação para o que se passa, porque o que de fato se passa é insuportável afetivamente. Por exemplo, explicações tradicionalmente dadas pelas religiões, elas vão estar nessa função de explicar sem explicar. Diante de coisas difíceis de aceitar ou de suportar, né, ou de entender mesmo, são explicações que não explicam, mas que de alguma forma, mesmo que a gente saiba que elas ou não são verdadeiras, ou a gente não sabe se são ou se não são, a gente aceita porque consolam uma angústia, uma ansiedade diante de situações difíceis de serem afirmadas tragicamente, para usar o termo do Nietzsche, né? Nietzsche acreditava que a razão e a religião não libertavam o homem. Eram, na verdade, formas de negação da própria vida, privando-a das paixões e dos sentidos em troca de ideais transcendentes. Desprezando essas formas de recompensa, Nietzsche voltou-se à tragédia grega, onde Apolo, a beleza, justificava Dionísio, o horror da existência. A vida, segundo ele, não devia ser apenas aceita, mas desejada, sem adições ou subtrações. Essa é uma afirmação trágica da vida em sua totalidade, com todos os seus prazeres e dores.
Então, por que que existe injustiça? Porque Deus quis, porque Ele escreve certo por linhas tortas, porque eu estou pagando um karma, porque na vida passada eu fui uma pessoa muito má, então nessa vida eu tenho que pagar o que eu fiz. Quer dizer, são explicações que, assim, num olhar espinosista, ou nietzschiano, né, são explicações que têm uma função psíquica de apaziguar uma angústia em relação a uma dificuldade psicológica de aceitar a realidade. Para a gente, o importante é tentar entender isso como uma ilustração dessa descrição que o Winnicott está fazendo, dessa atividade mental que, ao invés de compreender a realidade, né, justamente por não compreender, então vamos pensar, justamente por não compreender, tem dificuldade de afirmar a realidade. Quer dizer, a dificuldade de afirmar já é fruto de uma não compreensão. E por não compreender e pela dificuldade de afirmar, aí cria-se explicações que não explicam. E que, no entanto, ocupam, né, esse lugar da explicação e aí faz de conta que foi explicado e segue-se em frente. Né? Aprovar a realidade, só para a gente frisar os termos, né, em certos momentos é muito difícil, porque a realidade, às vezes, é brutal, injusta, insuportável, enfim. Então, afirmar a realidade, ela é uma atitude, uma postura, uma condição para você poder aprovar o real. Em que sentido? Porque, por pior que seja a realidade, se você não afirmar que ela existe, na verdade você está fugindo de uma constatação. Quer dizer, então, para você poder lidar bem com a realidade e lidar bem, portanto, que no fundo é o que está em jogo o tempo inteiro, com os seus próprios afetos diante da realidade, é preciso, antes de mais nada, que você afirme. Bom, é isso. E aí, como que eu vou interagir com essa realidade da melhor maneira possível? E seria o ponto de partida para a gente poder lidar de forma diferente com a realidade e, portanto, transformar essa realidade da melhor maneira possível. A afirmação da vida requer um outro tipo de racionalidade. Como seria essa razão que não se coloca como uma compensação às vicissitudes da vida? No próximo bloco, veremos a nova concepção de razão lançada por Spinoza. No século XVII, algumas ideias de René Descartes causaram controvérsia no meio intelectual europeu. O filósofo francês afirmou que o mundo se dividia fundamentalmente em dois tipos de substância: corpo e alma, matéria e mente. Descartes ainda postulou que os sentimentos e sensações seriam inimigos da razão. Em meados do século XVII, Spinoza, até então um estudioso e admirador da filosofia de Descartes, rompeu radicalmente com o célebre filósofo francês. Para Spinoza, o corpo e a mente seriam apenas duas qualidades da mesma substância, não havendo uma primazia da razão sobre os afetos. Eu vou começar a distinguir, que é o nosso tema, a razão espinosista de uma razão tradicional. O Spinoza, ele propõe uma reforma do entendimento, uma reforma do intelecto. Essa ideia de reforma, a gente pode utilizar no sentido assim, quer dizer, como que na mesma existência a gente pode pensar de outro modo. Um pouco, usando palavras assim, já um pouco gastas, mas assim, como pensar num novo paradigma, né, a partir da nossa existência, mas mudando a perspectiva diante da vida. Eu acho importante a gente não cair numa armadilha de pensar a razão é algo que deu errado, a crise da razão, etc, etc. Bom, acabou a razão e a gente fica com o oposto da razão, que seria mais ou menos uma ideia de transgressão. Né? Assim, sem a razão o mundo social não existe, mas a gente vai ficar fazendo, sei, uma tática de guerrilha, assim, né, de propor um irracionalismo, não sei, ou então enfatizar só a questão da arte, mas como é que fica os âmbitos da vida social e mesmo individual, onde
esse racionalismo, ou qualquer âmbito, qualquer tipo de transgressão, ou a arte, quer dizer, não dá conta, né? Então, o que eu acho interessante no Spinoza é que ele vai propor uma outra concepção de razão, e mais, nessa concepção de razão, a razão tradicional deixa de ser racional. Ao contrário, ela passa a ser, na nomenclatura do Spinoza, que essa é uma leitura que eu estou fazendo, mas para mim parece evidente, ela passa a ser um imaginário, uma imaginação. Para a gente entender a razão tradicional e a crítica e a mudança que o Spinoza está propondo, eu vou falar rapidamente assim, uma questão ontológica, que também é outra palavra da filosofia. A ontologia seria assim, um discurso, né, o logos, né, sobre o ser, ontos. Então seria assim, uma maneira que os filósofos, todos, inevitavelmente, compreendem a existência e o real. Uma ontologia, ela pode ser uma defesa contra o real, ou ao contrário, ela pode ser um instrumento de compreensão do real. Essa defesa contra o real, basicamente, se fundamentam, de uma maneira ou de outra, numa concepção dicotômica que separa a existência, ou o mundo, numa substância imaterial, pensante, inteligível, e numa outra substância concreta, material, corpórea, que seria extensa, né? Então, em Descartes isso aparece dessa forma, duas substâncias. Isso é uma retomada da questão que em Platão aparece como dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. O tema da divisão entre o mundo material e imaterial foi central na obra de muitos filósofos. Platão, na sua teoria das ideias, já dizia que percebemos a realidade através das ideias, ou seja, da mente. A percepção de nosso corpo não seria confiável. Devido às imperfeições de nossos sentidos, perceberíamos apenas por sombras, como na alegoria da caverna. Embora tenha sido desafiado durante a Idade Média, esse dualismo foi retomado por diversos pensadores durante o Iluminismo, como Descartes, que descrevia o ser humano como sendo dividido em substância pensante, que seria a mente ou a alma, e substância extensa, o corpo. Duas substâncias que, apesar de interagirem, são ontologicamente distintas. Existem duas coisas e que no ser humano isso vai corresponder, em cada autor de uma forma, a uma concepção de que nós somos constituídos de corpo e separado desse corpo, quer dizer, ou por mais que estejam juntos, mas como duas coisas distintas, né? E duas substâncias, substancialmente distintas, do corpo e da alma. Dentro dessa ontologia que concebe a nós mesmos como constituídos de corpo e mais alma, a razão foi vista, a isso, claro, eu estou fazendo um apanhado geral e passando por cima das diferenças entre um autor e outro. A razão foi vista como um instrumento dessa instância puramente inteligível e material, capaz de atingir verdades abstratas e universais, e que, por serem verdades, por serem verdadeiras, devem se impor ao mundo físico, corpóreo, que, no entanto, é o nosso. Então, quer dizer, dizendo com as minhas palavras, né, quer dizer, a ideia seria basicamente, em todos os autores da tradição filosófica, buscar o conhecimento dessas verdades universais, ditas universais, e esse universal, ele, uma vez que você considera que ele é universal e que ele é verdadeiro, ele vai valer mais, quer dizer, então já se incute uma questão moral, ele vai ter mais valor do que a experiência. O Spinoza ele vai fazer uma crítica forte a essa ideia da ética, né? E ele vai dizer que essa concepção é uma ideia obscura e confusa. Se você concebe uma verdade que é dissociada do mundo físico, no sentido do mundo sensível, do único mundo que existe, essa verdade não é uma verdade, é uma imaginação. Esses universais, que são ideias obscuras e confusas, se dão por uma falta de clareza de que um universal só é verdadeiro se for um universal concreto. Aí o Spinoza dá exemplo, por exemplo, o homem. O homem não existe, o que existe são os homens singulares. Então, é importante, ao definir o homem, enquanto uma noção universal, que ela seja uma noção comum, ou seja, que ela reflita propriedades que de fato estão presentes em todos os homens.
E se estiverem presentes em todos os homens, essa noção comum já não tem mais uma função moral. Por quê? Porque se está presente em todos os homens, ela não vai poder se impor para qualquer homem que seja e falar assim, olha, se você não se adequar ao universal, você não é homem. Deu para entender a ideia? Se eu defino um universal sem ser como por uma propriedade que não é comum a todos os homens, aí eu posso usar essa propriedade para dizer, olha só, há homens que não são homens, ou que são mais humanos e outros menos humanos. Então, aos menos humanos, eu vou impor, e aí vem o caráter moral, fictício, no mau sentido, imaginário, de falar, ou você se adequa ao que eu estou supondo que é a essência do ser humano, ou você não vai ser humano. Não é apelação, mas é evidente que os exemplos disso na história da humanidade pululam. Né? Escravidão, a relação com o estrangeiro, quer dizer, algum tipo de estranhamento, assim, é homem ou não é homem? É humano ou não é humano? Aí, para ser humano, você tem que se submeter ao que alguns singulares elegeram como sendo um universal abstrato. Está tudo dentro dessa perspectiva de uma humanidade determinada de uma forma abstrata, e aí, segundo Spinoza, determinada de uma forma que é, na verdade, uma ideia confusa e obscura, é uma ideia inadequada. Por quê? Porque é uma dificuldade de perceber as propriedades de fato comuns. É uma dificuldade de conhecer o singular. E aí, por não conhecer o singular, eu tomo, a partir de algum singular, em geral, não à toa, né? O singular da pessoa que está elegendo isso como norma, né? Não é nunca assim, ó, definir o que é humano, e eu estou fora. Então, não acontece, curiosamente não acontece. Né? Então, é sempre assim, definir o que é humano, é o que? É o meu umbigo, aí pronto, aí eu vou, né, impor ao outro a minha particularidade como se ela fosse de todos, e aí não sendo, em vez de eu pensar ou constatar que a minha noção universal não é universal, quer dizer, eu é que estou errado, né, nesse ente de razão, nessa construção dentro de razão, não, eu acho que o real é que está errado. Né, e aí tem que impor de forma totalitária, enfim, essa diferença ao outro. Então o Spinoza, ele diz assim que nós somos algo dinâmico e que isso que é dinâmico tem corporeidade, atributo extensão, tem corporeidade e pensa a si próprio, conhece a própria existência física, né? No sentido da física, a própria existência sensível. Esse conhecer a si próprio é a mente. Né? Então, mente e corpo são dois aspectos do que somos, que é uma coisa só. Então, a razão, para ser racional, quer dizer, para poder pensar verdadeiramente, ela já é concebida como um instrumento de conhecimento do que acontece conosco. Isto é, conosco enquanto seres físicos, sensíveis, e o próprio conhecer essa dinâmica de existência, né, esse existir dinâmico, é a própria mente. Ou seja, se eu só existo nesse único mundo e se eu sou sensível, se o mundo é sensível e eu sou sensível, eu não posso conhecer abstratamente. Eu só posso conhecer porque eu existo no mundo físico. E, portanto, nessa ótica nietzschiana e, no nosso caso, espinosista ou spinoziana, pensar como Descartes, né? Fecho os olhos e penso que eu posso existir sem o corpo. Isso é, obviamente, um fruto da imaginação e não um conhecimento de fato. Então, spinozianamente falando, é uma ideia confusa e obscura. E mais, o Spinoza, ele não faz uma crítica absoluta à imaginação, ao contrário. Tenho que apresentar isso também, que é importante. Porque ele diz assim, o único problema da imaginação é quando você pensa que existe o que é o fruto da imaginação. Então, a imaginação que se sabe fictícia, ela deixa de ser um erro para ser uma virtude. Virtude para Spinoza é força, é potência de vida. Então, a gente erra não por imaginar, mas por achar que a imaginação corresponde a um ente real, e não a um ente de razão, a um ente de imaginação. Então, a ideia verdadeira em Spinoza vai ser justamente o pensar verdadeiramente, que implica
pensar junto à existência. Seria, então, isso que eu gosto de chamar, que não são termos do Spinoza, mas que os comentadores mais ou menos consensualmente concordam, né? Quase inevitável, além do Spinoza, de uma razão afetiva. O que significa uma razão afetiva? Como a dinâmica de nossos afetos pode servir ao nosso conhecimento? No próximo bloco. Na tentativa de compreender o mundo, a razão tradicional constrói explicações dissociadas do mundo sensível e assim ela se revela incapaz de afirmar a realidade concreta. Em contraposição a essa racionalidade, Spinoza propõe uma razão afetiva. Mas de que modo podemos tornar os afetos aliados da razão? O verdadeiro conhecimento do bem e do mal nada mais é do que o conhecimento dos nossos afetos de alegria e tristeza. É porque eu me afeto de forma a aumentar minha potência de agir que eu conheço, isso é bom. E aí o erro da tradição é pensar que o que é bom é o bem. Aí o bem, que é para mim o bom, né, eu posso achar que ele é universal e aí impor a mim mesmo e aos outros. Então eu só posso conhecer o mal quando eu conheço o que me faz mal. E aí o erro é transformar esse ente real num ente de razão abstrato e achar que ele tem uma existência dissociada desse mal, né, do ruim. E aí pensa que ele constitui um universal que também deve ser imposto, que está fora, etc, etc, fora da existência, tem uma existência por si só. Então, quer dizer, essa tradição, ela está sempre, para retomar os termos do Winnicott, funcionando de uma maneira dissociada, que é a tal da atividade mental, que por se defender por uma dificuldade de afirmação, para usar os termos do Nietzsche, né, de suportar a existência, se defende da existência do devir, do acaso, do fluxo da vida, criando essas ficções imaginárias, né, de uma existência mais controlada, mas um controle que é o que vai gerar neurose. A mensagem que eu tiro, que a gente pode tirar dessa teoria dos afetos de Spinoza e dessa ênfase que ele dá à razão, é assim, diante das vicissitudes da vida, é tentar compreender qual é a dinâmica dos afetos que está nos abatendo. Ao invés de, buscar explicações que não explicam, né, explicações que saem da imanência, ou simplesmente empurrar com a barriga, né, o que o Spinoza está propondo seria algo da ordem assim, de se eu estou me abatendo ou me afetando mal, é possível compreender por quê, no sentido de compreender a dinâmica imanente dos afetos. Então, a racionalidade que ele está pensando é uma racionalidade nesse sentido, de eu tentar entender o que, em termos de uma causalidade complexa, está influindo para eu me abater. O que não quer dizer, e mais, que é o oposto da ideia de tentar ter um controle absoluto, né, conhecer uma causalidade linear ou única, né, do que está me acontecendo. É tentar compreender, tentar observar não só o que acontece, o que se passa em mim afetivamente, como o que se passa nos outros, e tentar ver o que é propriedade comum. Ou, em outras palavras, qual é a dinâmica dos afetos de uma maneira geral. Ou ainda, se a gente quiser, o que a gente pode considerar como algo da ordem de leis, mas não no sentido estrito do termo, mas de uma compreensão de um funcionamento afetivo geral. Que isso já vai dar um conhecimento, né, do que é comum a mim e aos outros. A imaginação, antes de mais nada, na ética, ele apresenta de duas maneiras que é importante diferenciar. Antes de mais nada, a imaginação ela funciona a partir das imagens que nós formamos do encontro com os objetos, da impressão que as coisas causam sobre nós. Então, eu sou afectado, né, eles chamam de afecções, afectado e afecto, né? Essas afecções geram afetos. Bom, nessa interação com as coisas, né,
os objetos causam impressão, ou os acontecimentos, as vivências causam impressões em mim. Essas impressões, eu penso concomitantemente, é importante essa ideia de concomitância, concomitantemente eu estou pensando junto com essa experiência. Então, as impressões geram imagens, as imagens já estão carregadas de um pensamento sobre o que está acontecendo, algo da ordem do pensamento, e gerando afetos. Bom, isto é impossível a experiência sem ser pela imaginação. Então a imaginação, antes de mais nada, não é boa nem ruim, ela é inevitável. A partir da imaginação é que eu posso utilizar a razão para ver o que há de propriedade comum para, a partir da imaginação, eu conseguir compreender mais ou menos funcionamentos gerais e estabelecer noções comuns, né, essas regras de funcionamento da dinâmica dos afetos, por exemplo. Bom, e aí é só a partir disso que aí eu vou poder conhecer o singular no que ele tem de comum comigo, mas não um comum exteriorizado, que seria o da razão, mas um incomum pelo fato de todos nós sermos modificação da mesma substância, pertencermos à mesma natureza como um todo, sermos modificação do real, da vida, enfim, que seria o conhecimento das coisas singulares, sem ser de uma forma puramente imaginativa, que seria o caso eu, a partir da minha relação com as coisas que me impressionam, eu começar a, sem buscar propriedades comuns, começar a achar que o modo como eu sou afetado é universal. Certos filósofos, a partir do modo como eram afetados, inventaram, né, noções que eles consideraram como entes de razão mais verdadeiros do que os entes reais, para usar os termos do Spinoza. O que o Spinoza está propondo como instrumento para a gente é, a partir das imagens, a gente poder conceber, que ele põe a ideia como conceito, como concepção, e não como uma percepção passiva, conceber uma construção do que está acontecendo no sentido de uma compreensão a partir do conhecimento das propriedades comuns, do que está acontecendo, então uma compreensão geral, e a partir dessa compreensão geral a gente poder compreender a singularidade dos acontecimentos, que seria basicamente, para tentar ficar menos abstrato, né, já que eu estou tentando ultrapassar esse grau de abstração, seria mais ou menos assim, uma coisa é a gente compreender a dinâmica dos afetos, como que o ser humano, as pessoas se afetam. Outra coisa é entender como eu me afeto, como o outro se afeta, para tentar ser mais claro, numa relação psicanalítica. Né? Seria um mau psicanalista aquele que tem uma teoria dos afetos em mente, ou uma teoria psicanalítica, enfim, e diante do paciente ele está tentando enquadrar o paciente na teoria, que a gente espera de uma psicanálise que dê certo, né? Que é a bagagem ou a teoria dos afetos servir para o analista como um instrumental para conhecer o que é, no entanto, singular. Então, quer dizer, eu vou aprender o que o paciente está me mostrando de singular, mas para entender o singular eu estou me valendo do universal. Eu estou me valendo de uma teoria dos afetos, de uma compreensão da afetividade humana, etc., né, para entender o que, no entanto, só está acontecendo ali, singularmente. Então, é o que o Spinoza diz, a razão não conhece essências singulares. Né? Como conceber uma racionalidade junto da existência? No próximo bloco, a ética segundo o Spinoza.
A história da filosofia é feita de rompimentos entre as ideias de um filósofo e seus antecessores. E Spinoza não foi o primeiro a voltar-se contra a razão tradicional. Sócrates, por exemplo, afastou-se de tal maneira de seus antecessores que hoje em dia eles são chamados de pré-socráticos. Logo depois, Aristóteles, por sua vez, discordou de Sócrates. No século II d.C., o filósofo romano Justino utilizou-se do próprio ceticismo dominante entre os filósofos da época para convencê-los de que o cristianismo seria benéfico à sociedade romana. A crise da razão, a crise da verdade, a crise moral são crises que refletem um mundo calcado, fundamentado em cima dessa proposta onipotente humana de ter um controle sobre a natureza, sobre o devir, sobre o acaso, ou seja, uma atividade mental, vamos exagerar nas tintas para ficar bem marcado, desesperada, né, diante do fato da temporalidade, da existência, do fato de existir dor, de existir sofrimento na vida. A natureza tem dor, sofrimento, vicissitudes, coisas que nos desagradam, isto é, nesse raciocínio, o mal. Aí o homem tem a razão, que é essa razão imaterial e que está dissociada do sensível, né? E essa razão, então, ela pode ser pura e pensar o verdadeiro de modo universal. Isto é, um mundo ditado pela razão vai ser um mundo muito melhor do que o mundo da natureza. Deu para acompanhar o raciocínio? Eu estou inventando um novo mundo, eu tenho a razão que é verdadeira, o mundo que eu for criar não vai ter as vicissitudes da natureza. Se a gente tem em mente essa ontologia de separação mente e corpo, como essa mente dissociada do real que o Winnicott descreve, a gente vai entender que isso não podia dar certo, né? Aí o século XX, apesar de ter sido o século de maior tecnologia, de maior progresso da ciência, foi, a princípio, inesperadamente, mas com esse olhar faz todo sentido, o século de maiores guerras, catástrofe ecológica, nuclear, etc., é tudo que a gente está vendo aí. Desejar como o homem desejou um mundo sem dor é impossível. Isso é o primeiro passo assim, muito competente para ter mais dor. É o que eu estava dizendo. O problema não é assim, é onipotente, é como se fosse uma questão moral, é um xingamento, não pode ser onipotente. Não, se desse certo, ok, agora somos todos onipotentes e deu certo. Não, o problema é que dá errado. Você querer uma vida sem nenhum tipo de dor nem sofrimento, certamente você está cavando uma neurose, né, e vai existir o famoso recalque e o retorno, né, o famoso retorno do recalcado, que fica ali rondando, e não é só rondando, se expressando através de mal-estar, depressão, etc. O que entrou em crise não foi a razão. Se a gente pegar o Spinoza, né, nessa leitura que eu estou propondo para vocês, ao contrário, foi a razão não ser razão, não era racional. Foi chamado de razão, mas não era razão, não é racional. Era para ser mais provocativo, um fetiche de razão. Eu não tenho a razão, mas tenho algo que não é razão, mas eu vou chamar de razão, e que era um subterfúgio imaginário, né, que na verdade era um instrumento ineficaz de controle da realidade, não de compreensão da realidade. Da mesma forma, a moral, por que está em crise? Porque é concebida como moral. Aí a gente está entendendo, em geral, a gente pode entender, isso está no Spinoza, né? A moral como o quê? A determinação, já nessa ontologia de dois mundos, mundo inteligível e mundo sensível, como uma determinação do que seria o melhor, ou do que supostamente é o melhor, da ordem do inteligível, e uma tentativa de aplicação ou imposição ao sensível, ao único mundo que existe. Nessa compreensão spinozista, nietzschiana, winnicottiana, não sei se vocês vão concordar comigo, é evidente que vai dar errado. A moral, né, teria essa proposta de corrigir a existência. Enquanto que usar a razão para compreender a existência, aí já é o que o Spinoza vai chamar de ética.
Seria essa diferença entre ética e moral. É você compreender a existência sem lançar mão, ou digamos, sem apelar, né, para explicações que não explicam, transcendentes, transcendentais, metafísicas. É você, de fato, compreender. O que inclui, num certo sentido, um não controle, porque nós somos parte da natureza que a gente está querendo compreender. Quem sabe a gente pode, enfim, né, tentar existir afirmando a existência e pensar junto à existência, e não contra ela. E aí é que entra essa ideia de uma positivação da instabilidade inevitável, porque a gente existe nesse único mundo, que não é esse certinho que a razão ficcionou, e afirmar, enfim, a existência, a gente pode acrescentar, né, o adjetivo nietzschiano, afirmar tragicamente a existência, aprovando a vida, o real, a existência, e o que o Spinoza vai trazer para a gente é esse complemento, assim, essa afirmação, além dessa afirmação, esse pensar junto à existência e à natureza, né, esse pensar com, ele pode significar um lidar melhor com os nossos afetos, e com a natureza, e com a existência. E um instrumento que ele está propondo é a razão. Quer dizer, então, nada contra a racionalidade, muito pelo contrário, o que se chamou de razão, na verdade era uma ficção, um puro fruto da imaginação. Aí a proposta é uma racionalidade junto da existência, e isso ser um instrumento para a gente compreender essa dinâmica afetiva e poder repensar a nossa relação e interação com a vida, com os outros, conosco mesmos. Uma das coisas mais interessantes que você colocou hoje, e que eu acho que não desenvolvemos, é esse conceito do Nietzsche de potência de ser, potência de existir, potência de agir. Né? Quer dizer, quanto mais a potência de existir, mais saúde. A saúde, ou a saúde psíquica, nesse sentido winnicottiano, spinozista, nietzschiano, é essa expressão da potência de existir, que é justamente o fato, em Winnicott, da gente poder ter o gesto espontâneo, da gente poder ser criativo. Criativo não é criatividade no sentido usual do termo, mas é simplesmente o fato da gente estar vivendo, interagindo no mundo à nossa maneira, e interagindo, quer dizer, não é impondo o nosso umbigo ao mundo, mas interagindo com o mundo criativamente. Em Spinoza, é esse buscar o que nos é útil no sentido do que aumenta a nossa potência de agir, e aí a gente tem que entender, né, também algumas ideias que eu pincelei ao longo, né, da apresentação e das apresentações, que assim, a potência, ela se contrapõe tanto à ideia de impotência quanto à ideia de onipotência. Porque a potência é justamente eu poder agir na interação, porque eu só existo como parte da natureza, para usar os termos do Spinoza, como um modo da substância interagindo com outros modos. Então, a minha potência é o fato de que eu posso interagir. Em outros termos, a ideia não é controlar os encontros, controlar o acaso, controlar o que me chega. É eu poder me sentir potente para criar e aí poder lidar com o imprevisto, lidar com as vicissitudes da vida da melhor forma possível. Em termos existenciais, só para a gente tentar entender de uma maneira mais simples assim, o que está sendo dito, né? Quando a gente está se sentindo existindo, criando, ativo, a gente não vai perder tempo se preocupando em impor, submeter o outro ao nosso desejo, impor, ter poder, né? É justamente quando a gente se sente impotente, a gente quer ser onipotente, para compensar um sentimento de impotência. E aí a gente tenta exercer algum poder porque está se sentindo impotente. Quando a gente está se sentindo potente, a gente está criativo, está pensando em criar coisas, realizar, não está se preocupando com o vizinho, com o outro, implicar com não sei quem, ou achando que as coisas dão errado porque existe alguém impedindo, né, o sistema, ou então o fulano, ou então o vizinho, ou alguém fez um trabalho contra mim. A gente não está preocupado com isso. O Café Filosófico fica por aqui. Até o próximo programa.